Minha primeira vez na boate gay. Sempre fui o tipo de pessoa reservada, tranquila, sem pressa. Meu nome é Evandro, tenho 44 anos, e a vida tem me ensinado a gostar da minha própria companhia. Sempre fui hétero, ou pelo menos achava que sim. A minha rotina era simples, trabalho, academia, casa e nada mais. Até que, em uma noite insólita, a vida me fez receber um convite que eu jamais imaginaria, uma noite em uma boate gay. Eu estava em casa, relaxando após um longo dia de trabalho, quando o telefone tocou. Era Gilberto, um amigo que conheci há poucos meses em um evento de negócios. Ele, mais extrovertido, vivia me convidando para sair. Eu sempre recusava, alegando que preferia o sossego da minha casa. Evandro, que tal irmos a uma boate gay essa noite? Vai ser divertido. Ele disse, com aquele tom de voz insistente que, para minha surpresa, eu não consegui recusar. Não sabia exatamente o que me levou a aceitar. Talvez fosse o fato de que, depois de tanto tempo só, eu estivesse com vontade de sair da minha zona de conforto. Ou quem sabe o simples desejo de me libertar, de experimentar algo novo. Algo que eu nunca imaginaria fazer. Não sei, Gilberto. Nunca fui a uma boate gay. Eu não tenho muita ideia do que esperar. Minha voz saiu hesitante, sem saber o que estava dizendo. Ele riu, como se o fato de eu estar nervoso fosse a coisa mais engraçada do mundo. Não se preocupe, Evandro. Você vai se divertir. Eu vou te apresentar ao mundo sem tabus, sem restrições. E quem sabe, você descobre algo novo sobre si mesmo. Aquilo me intrigou. Eu sempre fui um tanto fechado sobre a minha sexualidade, sem nunca ter dado espaço para que algo fora do convencional me atraísse. Mas naquele momento, havia algo no tom de voz de Gilberto que me fez pensar. A ideia de descobrir algo novo, talvez até sobre mim, me parecia mais atraente do que eu imaginava. Está bem, Gilberto. Vou, mas não sei o que esperar. Ele sorriu do outro lado da linha. Prepare-se para uma noite que vai mudar a sua vida, Evandro. O convite estava feito. Eu já não sabia o que esperar, mas de uma coisa eu tinha certeza: a minha vida, de alguma forma, estava prestes a virar de cabeça para baixo. A ansiedade me consumia enquanto me arrumava. Eu nunca fui de me preocupar tanto com a aparência, mas dessa vez parecia que o simples fato de sair da minha zona de conforto pedia algo diferente. Coloquei uma camisa preta, que achei mais neutra, e um jeans confortável, mas ao mesmo tempo, algo que mostrasse que eu estava disposto a fazer algo novo. Não sabia o que esperar, mas sabia que eu precisava ser eu mesmo, por mais estranho que isso fosse. Gilberto me ligou assim que chegou. Ele parecia excitado, o que me fez sentir ainda mais nervoso. Estava tão fora de mim que sequer percebi que estava apertando a mão em torno da chave do carro. Ei, Evandro! Já está pronto? Estamos te esperando! A voz dele estava vibrante. Quase, só estou terminando aqui. Respondi, tentando esconder a apreensão que tomava conta de mim. Quando finalmente cheguei ao ponto de encontro, Gilberto estava lá, com aquele sorriso largo e a postura relaxada. Ele usava uma camisa de botão apertada, o tipo de roupa que me fazia sentir que ele estava sempre no controle da situação. Um controle que eu, sinceramente, não tinha a mínima ideia de como exercer. A boate estava a alguns minutos de carro dali. Quando chegamos, fiquei surpreso com a quantidade de carros estacionados na frente do lugar. O neon piscando, a música que já se sentia de longe, tudo me dava a sensação de que algo grande estava acontecendo ali. Aqui estamos! Gilberto disse, antes de me puxar para dentro. A boate tinha uma atmosfera vibrante. As luzes baixas, os corpos se movendo ao som da música eletrônica, o cheiro de perfume e suor no ar. Eu não sabia se estava nervoso ou curioso, mas uma coisa era certa: eu estava ali, pronto para descobrir algo novo. Gilberto me levou até o bar, onde logo pegamos nossos drinks. A bebida ajudava a aliviar a tensão, e enquanto ele conversava com alguns conhecidos, eu observava as pessoas ao redor. Homens e mulheres, todos se sentindo à vontade, dançando sem medo de serem quem eram. Algo que parecia tão libertador, mas ao mesmo tempo,
tão distante do meu mundo. Eu queria entender como as pessoas conseguiam se entregar dessa forma, sem medo de julgamento. Como podiam se mostrar de forma tão genuína, sem se preocupar com o que os outros pensavam? Eu ainda estava preso em um turbilhão de pensamentos, até que um olhar atravessou a multidão e se fixou em mim. Era Gilberto, e ao me olhar daquela maneira, como se tivesse me desnudado por completo, ele me fez perceber que talvez a minha vida pudesse ser mais do que eu imaginava. Vamos dançar? Ele perguntou, com aquele sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Eu hesitei por um segundo, mas, por alguma razão, aceitei. Vamos. A palavra saiu de minha boca com mais confiança do que eu imaginava. A música tomou conta de mim, e, pela primeira vez naquela noite, comecei a me sentir parte de algo. Algo que talvez eu nunca soubesse que procurava. A bebida começou a fazer efeito mais rápido do que eu imaginava. As doses de absinto estavam me pegando de jeito, me fazendo perder a noção do tempo e, mais do que isso, do espaço ao meu redor. Eu e Gilberto já estávamos rindo, e ele estava me contando histórias da boate, apresentando algumas pessoas que eu não conseguia nem acompanhar direito. Mas a música parecia ser a única coisa que fazia sentido ali. Eu me sentia cada vez mais leve, como se as barreiras que sempre impus a mim mesmo estivessem desmoronando. Ao perceber que Gilberto estava perdido em uma conversa animada com algumas pessoas, aproveitei a brecha e saí para explorar sozinho. O lugar estava cheio de vida e cores. Homens e mulheres se entregavam à pista de dança, corpos se movendo livremente, sem julgamentos, como se estivessem em um outro universo. Eu me sentia como um espectador, e ao mesmo tempo, uma parte daquele todo. O absinto me fez perceber coisas que antes passavam despercebidas. O toque suave da luz, a forma como as pessoas se conectavam, como se todos ali tivessem algo em comum, algo que eu nunca percebera até então. Caminhei até o canto da pista de dança, onde as luzes estavam mais baixas, e ali, vi um homem. Ele estava se movendo com uma graça que me hipnotizou, seus olhos fixos em mim por um breve momento. Algo no seu olhar fez meu coração disparar. Eu sabia que não deveria estar ali, mas algo dentro de mim queria continuar observando. Ele sorria e me chamava com o olhar. Não sabia se era o álcool, a música ou simplesmente o momento, mas não conseguia desviar os olhos. Os minutos passaram rápido. Eu precisava voltar para Gilberto, mas algo me impedia de ir embora. Eu estava preso em uma sensação estranha, como se algo estivesse se abrindo em mim, e eu não sabia se estava pronto para isso. De repente, me vi indo em direção ao bar, pegando mais uma dose. Olhei em volta e, para minha surpresa, o homem estava ali, ao meu lado. Seu sorriso era confiante, e, de alguma forma, tudo no meu corpo pediu para eu seguir em frente. Sem pensar muito, tomei coragem e falei: "Olá, você dança muito bem." Ele olhou para mim com um brilho nos olhos e se aproximou um pouco mais. "Gostou do show?" perguntou ele, com um tom de voz suave, quase como uma provocação. Antes que eu pudesse responder, o tempo parecia ter parado. Ele me pegou pela mão, me puxando suavemente, como se já soubesse que eu estava pronto. Mas algo me puxava de volta, uma voz na minha cabeça me dizendo para não ir tão longe. Eu, ainda atordoado, percebi que precisava voltar a Gilberto. Ele tinha sido meu ponto de segurança naquela noite, e eu não sabia o que aquilo significava. Ainda assim, algo no meu corpo, no meu desejo, estava gritando para seguir em frente. O homem que eu tinha visto dançar, com seu olhar hipnotizante e sorriso enigmático, se chamava Rafael. Ele me puxou suavemente pela mão, como se já soubesse exatamente o que queria de mim, ou talvez fosse eu que soubesse o que queria dele. Ele me conduziu até o centro da pista de dança, onde a música estava mais alta e as luzes piscavam freneticamente, criando uma sensação de isolamento, como se o resto da boate tivesse desaparecido e só restassem eu e ele. Rafael tinha uma energia que eu não conseguia descrever. Era como se ele estivesse em um ritmo próprio, se movendo com confiança e sensualidade, mas sem pressa, sem pressões. Era como se ele estivesse me convidando a ser parte daquele mundo, a me deixar levar pelo som e pela liberdade ao redor. Eu,
que sempre fui tão contido, me sentia como se estivesse sendo guiado por ele, mas ao mesmo tempo, também me entregando ao momento. Ele sorriu, como se soubesse o que estava passando na minha cabeça, e colocou sua mão na minha cintura, um toque suave, mas ao mesmo tempo tão firme, que me fez sentir a intensidade daquele simples gesto. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o desejo estava ali, palpável, preenchendo o espaço entre nós. Você dança bem, ele disse, suas palavras sussurradas perto do meu ouvido, fazendo meu corpo arrepiar. Eu não sabia o que responder. Nunca fui muito de dançar, mas naquele momento, parecia que o meu corpo sabia exatamente o que fazer. Eu me movia, talvez de forma desajeitada no começo, mas logo fui me soltando, sentindo a conexão entre nós crescer com cada batida da música. Rafael parecia ser a chave que eu precisava para destravar algo dentro de mim, algo que eu não sabia que existia até aquele momento. Enquanto dançávamos, a sensação de liberdade aumentava, mas também crescia dentro de mim uma sensação de confusão. Eu queria ficar ali com Rafael, continuar explorando aquele espaço, aquela conexão inesperada. Mas ao mesmo tempo, algo me dizia que eu deveria voltar a Gilberto. Ele estava lá, esperando, e eu não sabia como explicar o que estava acontecendo. A amizade que eu tinha com ele ainda era algo importante para mim, e eu não queria que ele se sentisse deixado de lado. Rapidamente, Rafael se aproximou de mim, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse me convidando a algo mais. Mas naquele momento, eu sabia que não era o que eu queria. Eu não estava pronto para dar esse passo com ele. Ao menos não ainda. Eu estava em um turbilhão de sentimentos e descobertas, e aquilo era tudo novo demais para ser decidido de imediato. Eu preciso voltar para meu amigo, eu disse, com uma certa hesitação, quase sem acreditar no que estava fazendo. Rafael sorriu, mas de uma forma compreensiva, como se soubesse que eu estava em um processo, e isso não era algo para ser forçado. Claro, Evandro. Quando estiver pronto, sabe onde me encontrar. Ele me deu um leve toque no ombro e se afastou, desaparecendo de volta na multidão. Eu fiquei ali por um momento, respirando fundo, tentando processar o que acabará de acontecer. Eu estava confuso, excitado e, ao mesmo tempo, aliviado por ter dado um passo atrás. Rafael me atraiu, mas algo em mim ainda queria voltar para o que era familiar. Procurei Gilberto na boate, depois de alguns minutos, o encontrei conversando com algumas pessoas. Ele me olhou quando cheguei, um sorriso aberto no rosto, e me fez sinal para que me aproximasse. E aí, como está a noite? Perguntou ele, com aquele olhar curioso. Eu ainda não sabia como explicar o que aconteceu, então só respondi com um sorriso. Está sendo uma noite interessante. Gilberto percebeu a leveza na minha voz e o brilho nos meus olhos, mas não disse nada. Ele apenas sorriu e me puxou para perto, como se soubesse que algo tinha mudado, mas sem questionar. Eu, por outro lado, sabia que o que quer que tivesse acontecido ali naquela boate, com Rafael, era algo que eu ainda precisava entender. Mas agora, pelo menos, eu não estava mais tão perdido em meu próprio silêncio. A música da boate parecia ter se tornado uma trilha sonora da minha mente. Eu ainda sentia o calor da dança, a intensidade do toque de Rafael, mas agora estava ao lado de Gilberto, meu amigo, meu ponto de referência, o homem com quem eu compartilhei tantas histórias. Ele não sabia o que havia acontecido enquanto estávamos separados, mas, de alguma forma, ele parecia sentir que algo estava diferente em mim. A noite estava avançando, e as pessoas ao redor continuavam a se perder na pista de dança. Eu não queria mais olhar para o meu copo ou para os rostos estranhos ao meu redor. Eu só queria entender o que estava acontecendo dentro de mim. Você está bem, Evandro? Gilberto perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma preocupação que me tocou de forma inesperada. Eu olhei para ele, sentindo um nó na garganta. Como explicar o que estava acontecendo, sem que ele pensasse que eu estava confundido, perdido ou até traindo algo entre nós? Eu e Gilberto sempre tivemos uma amizade sólida, mas agora, tudo parecia ter mudado em uma única noite. Sim, só, é muita coisa para processar, respondi, tentando disfarçar a confusão, mas ainda sentindo o peso da conversa não dita. Gilberto parecia entender. Ele sempre teve esse olhar atento,
como se soubesse quando eu estava passando por algo mais profundo. E ali, naquele momento, parecia que ele estava esperando por mim, esperando que eu me abrisse, que eu compartilhasse o que estava se passando. A tensão entre nós cresceu, e, por um breve instante, a música ao nosso redor sumiu. Não sei se foi o álcool, a proximidade ou o fato de eu estar começando a perceber coisas que antes não queria enxergar, mas o que eu senti naquele momento foi algo mais do que uma simples amizade. Eu podia ver o desejo nos olhos de Gilberto, mas não sabia como reagir. Ele era meu amigo, e eu não queria confundir as coisas. Mas algo dentro de mim dizia que ele também sentia essa tensão, essa atração que agora pairava no ar entre nós. A proximidade era palpável, e antes que eu pudesse processar tudo o que estava acontecendo, Gilberto se inclinou para mais perto. Você está me evitando, Evandro? O que aconteceu lá fora? Ele perguntou, com um tom mais suave, mas cheio de curiosidade. Eu respirei fundo, tentando afastar o turbilhão de emoções que se formavam dentro de mim. Não queria magoá-lo, não queria criar um mal-entendido. Mas eu não podia negar o que estava acontecendo. Não é isso, Gilberto. É só. Eu conheci alguém aqui, disse, quase sem pensar. Gilberto me olhou, sem expressão no rosto. Não sabia o que esperar da reação dele, mas eu sentia que ele estava mais calmo do que eu imaginava. Rafael? Ele perguntou, com um sorriso que, de alguma forma, parecia mais tranquilo do que eu esperava. Sim, respondi, surpreso com a sua percepção. Gilberto deu uma risada baixa e balançou a cabeça, como se já soubesse que eu iria me perder nesse caminho. Algo dentro de mim se despediu de um sentimento de culpa. Não era ele que eu estava tentando proteger. Eu estava tentando me proteger, tentar entender o que estava acontecendo dentro de mim. Eu entendo, Evandro. Você não precisa se preocupar. A noite é sua. Você não precisa dar explicações para mim, ele disse, com um tom amável, mas que trazia algo mais, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Antes que eu pudesse responder, Gilberto se levantou da cadeira e me puxou novamente para a pista de dança. Ele não me questionou mais. Ele apenas me conduziu, e, por um momento, eu senti uma sensação de alívio. Ele não estava tentando me controlar ou mudar o que estava acontecendo. Ele estava apenas ali, ao meu lado. A dança não foi sobre Rafael ou qualquer outro. Foi sobre mim, sobre entender o que eu estava realmente sentindo, o que eu queria e, principalmente, o que eu não estava disposto a esconder mais. Enquanto dançávamos, a tensão entre nós cresceu, mas de uma maneira diferente. Não era mais sobre confusão, mas sobre reconhecimento. Eu estava me permitindo sentir, e isso, de alguma forma, trazia uma paz que eu nunca imaginei que fosse encontrar. A dança com Gilberto parecia um modo de exorcizar os próprios fantasmas. O toque de sua mão nas minhas costas, o ritmo que sincronizava com o meu coração, me fazia sentir como se, por um momento, não houvesse mais nada além de nós dois. Eu tentava não pensar demais, não racionalizar o que estava acontecendo. Mas a verdade é que eu não conseguia afastar a sensação de que estava em um campo minado emocional, onde cada passo que eu dava poderia resultar em algo inesperado. Eu havia me afastado de Gilberto por tanto tempo, sem perceber. A amizade que construímos estava agora sendo testada, e isso me fazia questionar o que era real e o que estava sendo movido pelas minhas emoções daquela noite. Eu não queria machucar Gilberto, mas sentia que a conexão entre nós estava se transformando, como se as coisas não fossem mais tão simples. Talvez, como sempre temia, os limites entre amizade e algo mais estivessem começando a desaparecer. Evandro, você parece distante. Gilberto disse, quebrando o silêncio entre nós enquanto dançávamos. Sua voz era suave, mas havia uma leve tensão nela. Eu sabia que ele estava sentindo o que eu estava sentindo. O que estava acontecendo entre nós não podia ser ignorado, não podia ser apenas mais uma noite de diversão. Eu não sei o que estou fazendo, Gilberto. Essa noite está mexendo com tudo dentro de mim. Respondi, com uma sinceridade que nem eu sabia que tinha. Gilberto me olhou nos olhos, com um olhar que era ao mesmo tempo compreensivo e, de alguma forma, íntimo. Eu sei que você está se descobrindo, Evandro.
E isso é algo que você não precisa fazer sozinho. Não importa o que você esteja sentindo agora, eu estarei aqui. Ele disse, com uma calma que me fez respirar fundo. Eu queria dizer algo mais, mas as palavras pareciam insuficientes. O que eu estava começando a perceber era que, talvez, minha conexão com Gilberto fosse mais profunda do que eu imaginava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em mim que me atraía para Rafael, uma curiosidade que eu não podia negar. No entanto, eu sabia que precisava fazer uma escolha. Era hora de dar o próximo passo. O relógio já marcava quase 3 da manhã, e a boate estava mais vazia. A música, embora ainda alta, parecia mais suave, e as luzes estavam mais amenas, iluminando de maneira mais íntima os rostos ao meu redor. A energia que antes era intensa e contagiante, agora estava mais suave, como se todos estivessem relaxando, saindo da zona de frenesi e voltando para si mesmos. Eu olhei para Gilberto, e algo mudou dentro de mim. A confusão estava começando a se dissipar, e a verdade era clara, eu precisava ser honesto comigo mesmo. A noite inteira havia sido uma viagem de autodescoberta, e, ao final dela, eu sabia que, por mais que tivesse me sentido atraído por Rafael, a pessoa que estava ao meu lado desde o começo, a pessoa que me fazia sentir seguro e, ao mesmo tempo, desafiado, era Gilberto. Eu o puxei de volta para o bar, onde estávamos antes, e disse: Gilberto, eu acho que preciso ser honesto com você. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que você é mais do que um amigo para mim. Você me fez enxergar coisas em mim que eu nunca imaginei que existissem. E talvez eu tenha me perdido um pouco nessa noite, mas não quero mais fugir do que sinto por você. Ele me olhou, seu sorriso suave, mas cheio de entendimento. Eu sempre soube, Evandro. Eu só queria que você fosse capaz de ver isso também. E não importa o que aconteça, eu estou aqui para você, do jeito que for necessário. Eu fechei os olhos por um momento, sentindo a verdade em suas palavras. Depois de tudo que vivi na noite, depois de tudo que descobri, eu sabia que o próximo passo era enfrentar meus sentimentos e as incertezas que se seguiam. Aquela noite, que começou com tanto medo e confusão, terminou com uma sensação de paz. Eu não sabia o que o futuro traria, mas, por agora, eu estava pronto para dar o primeiro passo para uma nova realidade, e, ao meu lado, Gilberto seria parte fundamental dessa nova jornada. Fim da história. Curtiu a história? Não fique de fora! Inscreva-se agora para receber mais e acompanhar as próximas aventuras. Não perca a chance de viver essa experiência com a gente!